Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Changecast e hoje, com muita alegria, recebemos o Noel do Tiaraju. Toca aqui, Indiozinho! Tudo bem, Tudo cara? bem? Tudo bom, Jack? Muito bom. Tô feliz em estar participando desse projeto, tá contando um pouquinho da minha história, como é que foi esse momento de conversão, né? Fica ao teu critério aí, meu querido. Então é isso, o Noel fez uma breve apresentação, é isso que a gente vai falar um pouco dessa mudança, né? Porque Change vem de mudança e cast de podcast, né? Na verdade, eu nem sei o que é cast, depois o Ragnar vai botar aqui na legenda, tá bom? Deve ser alguma coisa com apresentação. Mas, gente, é essa a intenção que a gente tá conversando aqui de uma forma descontraída. A gente tá bonitão, assim, né? Todo empresário. Dá um close aqui Aí, no Noel dá aqui. uma olhada aqui. Ô, louco, Aqui, hein? Olha isso, ó. ó. Meu Deus. Dá uma arrumadinha aqui ainda, é isso aí, Exatamente. ó. Presidente do BNI, né? Aqui de Camboriú. Isso. Mas, pessoal, nesse clima descontraído, a gente quer falar da mudança que aconteceu na vida do Noel a partir do momento que ele pôde conhecer a Cristo. E a história do Noel é bem bacana porque ele tem uma vasta experiência, né, em conhecimento. E uma das frases que eu gosto de falar, que é testemunho da vida dele, ele encontrou o que tanto procurava. E eu lembro desse dia, só que quem vai falar um pouco disso é você. Ô Noel, fala aí de onde você é, a idade, se é que pode, Uhum. pai de quantos Ah, filhos, né? Casado com quem? isso. Então, eu sou o Noel, eu sou natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Vim para cá já faz 18 anos que eu estou em Santa Catarina. Fui um pouquinho, fiquei 6 meses em Floripa, depois vim para cá. Morei em Balneário, depois comprei casa aqui, apartamento aqui em Camboriú e aí estou morando aí nesse percurso aí já vai dar 18 anos. Casado com a Neirelise, a minha filha linda, a Valentina também. Cara, estamos aí e se conhecendo um pouquinho, entendendo um pouquinho. Quando tu chega e fala dessa vasta, né? Vamos contar um pouquinho, né, me chamou de velho meio por tabela, assim, né? A gente fica. Não, Mas não a, foi a intenção, tá? a ideia é essa. Eu lá em Santo Ângelo fiz a faculdade de História e não conseguia trabalho de jeito nenhum lá na minha cidade, lá em Santo Ângelo. Fiquei um ano lá e aí fiquei pensando, cara, vou ter que sair. Vim pra cá, uma semana e meia já estava trabalhando, bem feliz, e fiquei pensando, cara, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero ficar. E, e aí fiquei, vários alunos aí, de vez em quando vai até no Benito, vão lá, tu é meu professor, agora tá aqui como presidente e tudo mais. Mas tem, querendo ou não, dei aula aqui na nossa região aqui 12 anos, né? Então, ainda sou professor, trabalho numa escola municipal lá em Itajaí ainda, mas o resto eu só trabalho aqui, me dedico à minha vida aqui no Tiaraju Studio, né, de foto e vídeo. Cara, e é isso, e essa aqui é a minha casa, e estou bem feliz com o projeto. Quando eu chego e falo pro pastor Jack, assim, de estar mostrando, de estar conhecendo um pouquinho a história, talvez a minha história possa entender um pouquinho da sua e talvez faça significado para fazer, querendo ou não, para estar chamando um pouquinho mais próximo e talvez a minha dor pode ser a tua dor, tá? E a minha dor era essa, então eu como professor de história dava aula e eu ia para um lado, ia para o outro, como entendia da história, da humanidade e tudo mais, corria para um lado, corria para o outro, mas eu via que faltava alguma coisa. Até que o Ragnar, o nosso cameraman aqui que tá gravando, ele chegou e disse o seguinte, pô, ô Noel, vamos pro encontro. E eu pensava que o encontro era o quê? Que ficava o pastor lá no meio, com a Bíblia na mão, ou com o violão, e lalaiá, e cantando. E eu fiquei pensando, cara, você quer saber? Tô trabalhando um monte aqui no Tiaraju Studio, vou descansar final de semana, vou para um retiro, né? Eu imaginava, né? Te enganaram, então. Me enganar. E daí eu chegar e perguntar pro Ragnar, dizer assim, pô, e aí, Ragnar, o que vai acontecer? Ah, que não pode falar, que não sei o quê, abre teu coração e tudo mais. Bem essa. Aí, até ali tava bem, entendeu? E daí, quando eu cheguei lá e vi o que era realmente, aí eu fiquei assim, meu Deus, né, cara? E aí eu vi que o bicho ia pegar. Fiquei pensando assim, pô, aonde que eu fui me enfiar?
Mas foi aí, quando eu comecei a conhecer, a igreja conhecer, né? Mas quando eu comecei a entender o que que era esse mundo cristão, e antes eu falava para todo mundo e falava mal ainda do evangelho, né? E aí uma das coisas, quando chegava aqui no estúdio evangélico e ah, ficava me devendo, a maioria era assim, e eu tava com a energia baixa. Hoje eu vejo isso, assim, eu tava com a energia baixa e aí só os tranqueira vinham, me procuravam aqui no Tiaraju Studio. E aí depois que eu vi, não, que existe, como todo lugar, Sim. existe pessoas boas e pessoas más, né, que sacaneiam e não sacaneiam. E aí conheci isso e aí entendi uma outra realidade. Mas o principal, o que me levou para o encontro foi o exemplo, né? E o exemplo aí, botar uma carga mais um pouco aí do Ragnar. É ruim que a gente não consegue ver a cara dele ali, né? Mas é. Não. Vai Mas é falando isso aí. aí. Filma aí e depois me mostra. Foi tu, Ragnar? Aí, ó, tá bom. Mas a ideia. A ideia é essa, de estar conhecendo, de estar vendo esse processo, como foi feito isso. E geralmente, e aí eu vejo que a minha história é um pouquinho diferente dos outros, porque geralmente, quando eu tô mal, quando eu tô ruim, não sei o quê, que apesar que eu tava mal, tava ruim também, mas o pessoal procura a igreja, né? Aham. E aí eu vi que eu não tava mal, tô falando de quebradão, tô quebrado, tô sem dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, eu tô mal de saúde e daí eu vou pra igreja. E para mim aconteceu o contrário. Quando eu tava bem, entre aspas, né, o meu bem normal, uma vida normal ali, e claro que eu tinha os meus princípios, mas com o Espírito Santo a gente consegue estar entendendo um outro nível como é que funciona. Ô, Mas Noel, um detalhe assim que você falou, né? Você usou essa palavra que a tua energia estava baixa, então automaticamente tu atraía pessoas, né? Pessoas, falsos cristãos. Só que a realidade é o seguinte: que leitura que eu tenho disso é que quando a pessoa começa a frequentar uma comunidade de fé, uma igreja, as pessoas elas são 100% sinceras, elas são singelas, elas de fato abrem o coração, tanto que tudo que é feito dentro da igreja, né, inclusive esse espaço que você cedeu para a igreja é feito de coração, né, feito por doação e entrega. Então, nesse ambiente, as pessoas más intencionadas, elas se aproveitam disso. Então, assim, a gente carrega uma responsabilidade muito grande por representar Cristo. Eu tenho consciência disso. Então, às vezes as pessoas até falam assim: quando eu jogo futebol, né? Quando eu jogo futebol, é pastor, né? Porque eu fico brabo jogando futebol, mas diferente de uns e outros aí, eu não bato em ninguém, né? Não machuco ninguém, né? Não tiro sangue de ninguém. É, pegaram indireta, né? Mas eles esperam algo do cristão, ou pelo menos esperavam, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas de fato a gente carrega essa responsabilidade. E o que foi bacana é que assim, ó, pela graça de Deus você pode ter experiência com pessoas que de fato representam o evangelho verdadeiro, né? E isso é maravilhoso. Esse conceito, né, na verdade é o preconceito que você tinha em relação a crente, a evangélico, eu também tinha. Porque eu conhecia uns estereotipos de crente que, por exemplo, assim, tinham um trejeito, né, dentro da igreja, mas fora da igreja não representava Cristo em nada, mesmo não tendo essa consciência do que de fato a palavra falava, né? Mas a gente fala por questão da hipocrisia. Mas assim, o que é que foi que começou a te chamar a atenção? Porque se você tinha esse conceito e de repente você foi, né, resumidamente, você foi ali pro retiro, pro encontro, o que que foi que começou como uma semente no teu coração, para tu começar a olhar para os cristãos de forma diferente? mas eu vejo que um pouco foi isso, né? Querendo ou não, eu fiquei pensando, é mais ou menos isso, né? Ah, mas eu vejo que é mais do que isso. Entrou aqui a Ludmilla, a Ludmilla também é evangélica, e na verdade, quando ela entrou, eu nem sabia que ela era evangélica, senão eu tinha cortado,
tá? E aí ela foi muito bem recomendado e tudo mais. Aí depois que tinha contratado, ela falou, eu sou evangélica, e daí eu, pô, sabe, assim, ai, cara, vou ter que demitir, né? Mas daí fiquei pensando, vamos dar uma chancezinha, e aí foi. E aí hoje tá aí, né, tá indo muito bem no estúdio. Aí foi esse e entrou o Ragnar também, né? E aí para ver se tem uma construção. E aí quando chega e fala, até para Deus isso não, nada é por acaso, né? A gente tá aqui hoje não é por acaso. Tudo tem um sentido, né? Seja para estar chamando, o pessoal para vir para cá, não é por acaso. E aí a gente vem o exemplo aí do Ragnar. E uma das coisas que eu hoje, pela maturidade que eu tô, a ideia do que, o Ragnar me levou, o Ragnar é perfeito, coisa parecida, ou dizer, o Ragnar não vai sacanear, não vai mentir, não vai não sei o que, não sei o que. Aí, mas a ideia é do que? Eu vejo muito, e aí seja aí está na sua igreja, o seu pastor, e aí vários pastores, ou até o irmão ali da igreja que comete os deslizes, que é normal. É ou não é É um normal? processo E é natural. um processo natural, e aí o pessoal assim, porque aquele pastor errou, não sei o quê, porque aquele outro, não sei o quê, aquele líder fez isso e aquilo, ah, e aí que eu vejo, e desde o tempo da conversão ali, que eu vejo que não é a igreja, que não é a igreja tal, a igreja A, B ou C, ou a outra, e assim vai, mas tem essa proximidade, e a proximidade com Deus. E eu, cara, eu erro um monte, peco um monte, tento não pecar, e aí, sabe? E aí quando eu chego e falo isso, até no podcast, de pegar e abrir o coração e dizer assim, pô, cara, eu faço. Eu faço e aí atento ali, pô, cara, e cada vez, porque é uma escadinha, a gente vai subindo a escadinha e vai, Exato. e vai avançando, e aí erro e diz, pô, cara, tô errando aqui, vou melhorar e vamos lá. E para mim antes eu não admitia, eu dizia assim, não, ó, tá tudo bem, não, ninguém tá vendo, não sei o que, não sei o que. Cara, sabe, de eu Sim. chegar e falar, mas eu tenho, e aí também tem outra também que não existe pecadinho e pecadão, né? E aí para mim também tem essa consciência disso, de tá caminhando nos campos do Senhor, cara, tá subindo o degrau aí e avançando no reino. Eu vejo bastante disso. E aí, voltando para aquela mensagem, para você que tem que estar o seu líder, é normal ele errar e ele vai errar. Porque somos, Falhos. somos falhos, não adianta, não adianta chegar e falar que não sei o quê. É um homem de Deus, claro que é um homem de Deus, mas todo mundo existe falha. Mas e aí não tira isso, saiba que dividir o que é a igreja e o que é caminhar em Cristo. Sim. E ali quando a gente falou sobre processo natural, né, que as pessoas erram, é natural que elas erram, porque assim, a gente tenta acertar, né, no geral, não falo só de mim, falo de Sim, todo claro. mundo, em todos os lugares, a gente tenta acertar, mas às vezes na tentativa de acertar acaba errando, né? Isso é um processo natural. O grande detalhe é quando a pessoa erra intencionalmente, aí a gente entende que é maldade, né? Aí a pessoa se aproveita. Então todo mundo vai tentar fazer as coisas, vai tentar de alguma forma. Às vezes pode até fazer intencionalmente, mas no meio do caminho algo acontece que a pessoa põe a mão na consciência e diz assim: ó, não, peraí, tá errado. Então vamos fazer da forma correta. Eu achei tão bonito isso que tu falou, né? Por exemplo, antes você fazia e não tava nem aí, mas hoje a tua consciência. E o que que é essa consciência? É a transformação através do Espírito Santo, né? E eu acredito que é válido a gente falar agora, Noel, porque, por exemplo, assim, no início ali você mencionou que você foi professor de história, e como professor de Hum. história, buscou muito conhecimento, né? E como a gente falou aqui no começo, uma das frases que é marcante do teu testemunho é que você de fato encontrou aquilo que tanto procurava. E aonde foi que você procurou isso que você hoje encontrou? É isso. E meio foi o procurar, só que vem um pouquinho antes, Jack, sabe? E aí eu acho que esse eu não falei pra ninguém ainda. Ou falei só pro Ragnar também, deixar também gravado que isso acho que é importante.
o que, Jack? Quando eu tava indo pra casa, do estúdio pra casa, ah, conversando com Deus, eu cheguei e disse o seguinte, pô, eu já tenho 44, fiz agora, né, 44 anos, sou um pouco mais velho, estou estruturado como empresa, né, já estou mais estruturado, e eu fico pensando, cara, pô, a vida não pode ser só isso, só ganhar dinheiro e gastar dinheiro e pagar boleto. E aí eu cheguei e disse o seguinte, pô, Deus, muda a minha vida. E aí eu dei essa liberdade para ele, sabe? Cheguei e é uma das coisas eu acho tão tão bonito isso de chegar aí e falar que ele chega, que ele não entra na sua casa sem permissão. Ele não faz nada à força, a goela abaixo, né? Não vai fazer. Não, cara, tem que ter a permissão, tá? E eu vejo isso foi em agosto, ali próximo do meu aniversário do ano passado, foi. Uhum. E daí eu cheguei e abri isso, né? Só eu e ele, eu disse assim, pô, cara, eu vou ter que voltar porque eu sei que a vida não é só isso, porque senão a vida só vai. Só simplesmente eu tô aqui como passagem. Tem um termo lá no Rio Grande do Sul que a gente fala que a gente não nasceu para ser semente, sabe? Só para ficar lá, entendeu? E não desenvolver. Não, cara, a gente tem que desenvolver, tem que gerar frutos, né? E aí, por que não frutos, fruto do espírito, né? E aí é uma outra conversa. Mas foi isso. Eu abri o coração e cheguei e disse. E aí fui pro encontro sem saber o que que era o encontro. E aí cheguei lá e vi o que que era o encontro, né? Chegou na sexta-feira de noite e eu fiquei pensando, cara, eu vou fugir desse local, porque a gente, né, é impressionante, né, a força que tem, né, a força do encontro. E eu achava uma graça, e de quem tava comigo era um bem magrinho, e quem tava me acompanhando, e eu fiquei pensando, cara, eu vou dar um pau nesse cara, vou pegar, vou botar pra dormir, e depois eu vou fugir, eu vou entrar no meio do mato aqui, eu vou deixar minha mala aí, porque senão a minha mala vai me atrasar, entendeu? E segunda-feira o Ragnar vai me entregar lá no estúdio e é a vida que segue, né? E eu fiquei pensando, cara, eu só pegar a estrada ali depois e vir pra casa, né? Eu na minha percepção e o que me deixou, o que ficou ali foi, querendo ou não, e esse é o poder do exemplo, né, de chegar e dizer o seguinte, pô, o Ragnar não ia me trazer aqui para bucha, né, não ia me trazer aqui se fosse ruim. Esse é o que me segurou, esse é o que foi que chegou e disse, não vou dar um mata-leão desse cara aqui e vou me embora. Não, é sério, cara, eu por muito pouco, cara, eu por muito pouco, né? E aí, depois daí, isso foi na sexta-feira, depois daí no sábado, e daí Deus me encontrou, e aí começou a mudar a minha vida. A coisa que eu até no entanto ali quando começou eu vi que o pessoal já começou a aceitar Jesus, papapá, e eu fiquei pensando, cara, não vou deixar, não vou deixar. E aí eu me segurei bastante assim, né? Botei a perna para trás, naquela posição assim, cara, se me empurrar eu não vou cair, entendeu? Sabe? E aí, Aham. pá, cara, aí não, cara. Tomei muito forte, assim, que eu queria, quando eu caí, tentei levantar e tudo. Assim, não vou cair, cara, não consegui. E aí fiquei ali no chão, né, chorando, e aí, pô, e foi ali, como é que o pessoal diz, né? Foi aí que Deus me pegou, né, cara? Foi ali. Ô Noel, uma das coisas assim, que eu acho interessante a gente fazer uma observação é que eu conheci o Noel praticamente há um ano atrás, né? E o Noel de um ano atrás para hoje, a mudança que eu vejo é a presença de Deus na sua vida. Mas você continua sendo a mesma pessoa. Então, o que que faltava na sua vida? Era sentido, né? Então era essa busca por um sentido na vida, né? Que contempla isso exatamente que você estava falando aqui no começo. Que você estava em busca de um sentido, fez a sua oração, falou, a vida não é só isso, né? Eu acho muito profundo, né? A gente ter esse tipo de reflexão, de entender, será que a vida é isso? Às vezes a gente costuma dizer, né? Será que a vida é só pagar É boleto? só isso, é. Não é só isso. A vida é ter um sentido, né? Algumas pessoas encontram um sentido para morrer.
né? Sei que é pesado falar isso, mas algumas pessoas buscam um sentido para morrer, mas a gente tem que buscar um sentido pelo que nós vamos viver. E eu digo que é família, eu digo que é amigos, eu digo que é trabalho, mas principalmente é o propósito que Deus tem para cada um de nós. E você sempre foi uma pessoa com um coração bom, uma pessoa com princípios, mas faltava entender um sentido na vida. Só que esse sentido não é só uma filosofia de vida, hoje eu vivo por isso. Mas esse sentido na vida é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Eu acho isso tão profundo, sabe? E você teve a tua experiência lá no encontro, você teve respostas respondidas, mas além do encontro, eu vejo que você é uma pessoa que tem um coração muito envolvido em relação à célula, né? Você gosta desse contexto de célula. Um tempo atrás você comentou, eu gosto de vir no culto, né? Mas, pô, a célula é maravilhosa. Não anulando um, mas dando a importância para outro, né? E o que que faz a célula ser tão boa para você? Eu sei que um pouco sou eu, né? Mas, Uhum. né? Não é todo mundo que me conhece. É, Não é todo mundo que me conhece, então vamos, então vamos ouvir Dom isso. Noel. Aí, ah, até é brincadeira, mas não deixa de ser um pouco de verdade. Assim, é por causa do Pastor Jack. Mas vai muito de identificação, sabe? E esse também, questão quando a gente fala de célula, também se vê muito isso, assim, de se identificar com a pessoa. Aí até o pessoal disse, vai no grupo A, no grupo B, no grupo C. Até fui, mas, cara, não queimava o coração para estar entendendo. E é isso, e até o Ragnar fala, vai, aí na célula tal, e daí tipo assim, pô, não casava, sabe? Aham. Não adianta. Seja o RCL ali agora que tá na frente, tipo, casa, sabe? Tipo assim, aquela estrutura continua a mesma, o local é o mesmo e tudo mais, mas a estrutura continua a mesma. Não sei se é um pouco também parecido contigo, questão disso também. Mas a ideia da célula é deixar um pouco mais próximo, né? É não chegar, só senta lá, ouve a pregação e depois vai para casa, não comenta nada, não pergunta do outro, não tá nem aí o que o outro fez, se tá doente, não tá doente, como é que tá a vida. Aí no começo eu resisti bastante, assim, e eu venho da igreja católica, que não tem isso, né? Fica pensando, pô, cara, eu vou ali para perder mais um dia, é bem assim, não é fácil, pessoal, ser convertido e daí a gente ficar pensando assim, pô, cara, mais um dia que eu vou me dedicar para a igreja, podia estar em casa dormindo, fazendo as minhas coisas, né, estando lá com a minha filha, com a minha esposa e tudo mais. Mas depois que a gente consegue entender o valor dentro da célula, tá? Claro que e não anulando nenhum, eu acho que acredita um complementa o outro, mas a célula traz essa união, traz essa conversa de A olho no olho, proximidade, né? proximidade, que nem, eu vou na célula, eu não sei, cara, eu não consigo sentar ali e chegar, cara, eu tenho que vir cumprimentar, pelo menos olhar olho no olho de cada um ali, cumprimentar todo mundo. E, cara, se eu não fizer isso, fica me incomodando, sabe? E aí eu preciso disso, assim, e é esse eu, o Noel, né? De estar, pelo menos, troquei esse instante aqui com ele, de vez em quando a gente compara, conversa e tudo mais, mas tem essa proximidade que lá não tem. E eu acho importante falar sobre isso, sobre a proximidade, porque assim, ó, é um discurso que eu gosto de carregar é que a célula ou a vida em igreja não é só frequentar reuniões, mas é compartilhar a vida, né? Tanto que assim, na célula, com as pessoas da célula, foi onde eu compartilhei as minhas maiores alegrias, as minhas maiores dores, são as pessoas que me ajudaram. Isso é vida em comunidade, né? Então, não é só ir na igreja, mas é viver a vida da igreja, né? Aí eu acho que esse é bem válido também. Acho que foi nas tuas últimas que teve tu falando sobre o amor, que o amor não é simplesmente só um verbo, né? Fala um pouquinho disso e eu acho que é bem válido
Ah, se tu lembra ainda. Lembro, lembro sim. Eu aprendi, eu sempre soube que o amor era uma atitude, né? Até que um dia, um amigo meu, né? Trabalhei com ele, Márcio, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas o Márcio ele falou assim: se você pegar a palavra amor e conjugar, você consegue conjugar a palavra amor. Para você ver como o amor é uma atitude. Eu amo, tu ama, ele ama, nós amamos. Mas se você for pegar, por exemplo, a palavra medo, eu não consigo eu medo, tu medo, ele medo. Não, eu tenho, né? Eu tenho, tu tem, ele tem, nós temos. Então sempre precisa de uma conjugação verbal. Isso demonstra que o amor ele é atitude. Independente do que nós sentimos ou não, a gente precisa tomar uma atitude. E eu vejo que o amor, ele é a essência do evangelho. Ele é a essência do evangelho, é a essência de Deus. E se nós nos chamamos de filhos de Deus, a gente precisa multiplicar isso. A gente precisa. Eu sei que quando a gente fala de amor, a gente pensa em sentimentalismo. E querendo ou não, envolve um pouco, né? Envolve. Até acho que fica melhor a gente compreender o amor quando envolve o sentimentalismo. Só que o amor ele não depende da alta do dólar, não depende do governo, não depende de quem está do seu lado ou não. E a Bíblia ela é categórica porque diz assim, ó, que galardão eu vou ter se eu amo aqueles que me amam. Eu tenho que amar justamente aqueles que não têm nada a me oferecer. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E amar não é criar afeto, mas amar é servir. Essas pessoas que não gostam da gente, eu não gosto de dizer assim, as pessoas que nós não gostamos, porque não tem como um cristão não gostar de alguém, né? Mas tem que ser as pessoas que não gostam da gente. Mas são justamente essas pessoas que precisam desse Deus que mudou a nossa vida. E eu vejo que a essência do evangelho, o que a célula permite é isso. Eu costumo dizer assim pro pessoal que cuida das células, né, que lidera as células e fala assim, ó, gente, Deus tem que colocar pessoas difíceis na nossa vida. Porque é isso que vai nos ajudar a ser melhor. É isso que vai extrair o melhor de nós. É isso que vai nos ensinar a viver o verdadeiro amor, né? Ó, Noel, eu sei que a gente tem tanta coisa para falar aqui, tem tanta coisa para compartilhar, mas qual foi a tua visão de mundo que mudou depois que você frequentou a célula, o retiro? O que que mudou em relação a como você enxerga as coisas? Até foi conversando com o pessoal, isso foi até essa semana nesse sentido, Jack. Eu, como professor de história, estudei sobre a história da humanidade, né? Então, tipo, e aí quando fala da história da humanidade, estudei sobre o budismo, sobre o hinduísmo, sobre o islamismo, e assim, o judaísmo, e assim vai. Tipo, eu estudei e daí ficava assim, pô, cara, será que aqui é para um lado, será que é para o outro, e tudo mais. Por isso que daí quando foi, né, me encontrei, disse assim, pô, aqui é o norte e aqui para onde que eu vou. Para mim isso ficou muito claro. Mas essa grande mudança e não acontece, né? Do dia Ah, para do dia noite. para noite. Cara, não é. É muita batalha. É muita batalha. Para quem acha que, e agora eu estou na vida em Cristo, vai ser tudo alegria. E se tá tudo alegria, cara, se tá tudo alegria, alguma coisa está errado. Verdade. O pessoal não fala isso, mas eu vou falar. Isso aí tá muito, muito feliz. Tá muito assim, ó, cara, tô, tô fazendo e acontecer, tá muito lá em cima, tá alguma coisa tá muito errado. E aí aprovações é um atrás do outro. Subiu um degrau, vem o outro e cada vez quanto mais alto, mais forte fica. É, e uma das coisas que aconteceu, falar um pouquinho isso que aconteceu lá dentro do. Eu fui no primeiro encontro, depois daí eu fiquei pensando assim, cara, já tô blindado, já tô bom e tudo mais. E aí fui no segundo, tomei a paulada também, disse assim, pô, me moldando, sabe? E aí o terceiro encontro que eu fui para servir, né? E eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu aprendi mais servindo do que ser servido. Cara, para mim isso mudou o meu conceito de vida. Ah, e aí até o Renato, eu não sei se o Renato tá assistindo. O Renato chegou no Stories ali, ele tava trabalhando na cozinha e quem trabalha na cozinha sabe que o bicho pega.
trabalha um monte, né? Qual é o primeiro a acordar, o último a dormir e tudo mais. E, e ele chegou e disse assim, não, eu tô aqui servindo, eu tô aqui na cozinha, porque é melhor servir do que se servido. E eu não entendi isso. E aí comecei a repetir para mim mesmo, é melhor servir do que servido, servir. E aí fui ver o que Jesus serviu, né, para serviu os outros, né? Ele se serviu, assim, ele se deu como exemplo, ó, eu sou aqui, me sigam e tudo mais, né? E aí eu vejo isso, essa doação, esse servir, e aí por que não servir como exemplo também, né? E trazendo essa mudança, eu vejo muito disso. É uma percepção, para mim, daí lá no encontro, quando estava no encontro, o pessoal chegou, só voltar um pouquinho o ganchinho, o pessoal chegou e falou assim, agora... eu acho que até tu tava junto ainda fazendo arte com os novatos. Os novatos vão lá sacaneia um pouquinho. De assim, agora o Noel vai. Como é que foi? Vão chamar aqui, vão fazer umas perguntas para ele. Se souber, ele tá bem. Se não tá bem, se ele não for aprovado, e daí ele vai ficar 3 encontros sem vir e tudo mais. E daí tava eu e um outro menino tava assim, coitado, né, cara? O E Juan, né? é o Juan. Acho que foi o Juan. O Juan é bem novinho, né? Tem o quê? Tem 13, 14. 14, menininho. E daí chegaram a falar pra ele, ele tava assim, impressionante, ele tava branco, né? E ele não é tão branco, né? Ele tava branco, assim, branco, branco, assim. E aí chegou, é, pra mim, também, daí o pessoal chegou a falar a mesma coisa e eu disse assim, ele, pô, se ele perguntar e eu souber, eu vou responder. E se eu não souber, eu não vou responder. E deu, né? E aí, foi essa uma das coisas, e isso o que eu aprendi lá, uma das coisas que eu aprendi lá dentro, se colocando como prova. Eu podia chegar, ai meu Deus do céu, e agora? Será o que eu vou fazer? Pá, pá, pá. E ficar bem, será que vão perguntar? Eu não vou saber? Não. É o quê? Se eu souber, eu vou responder, e se eu não. Aí eu encaro muita coisa na minha vida como prova. É mais um degrau. É mais um degrau. Isso aqui hoje é mais um degrau. É mais um degrau. E aí vambora. Quando eu falo assim, pô, já perdi muito tempo e agora eu quero jogar o jogo, eu quero jogar o jogo. Eu quero fazer acontecer. Não sei até onde que eu vou. Deus já me mostrou para onde que eu vou. Pelo menos a direção chegou e disse, pô, cara, vai para cá. E quero jogar esse jogo. Que maravilha. Quero dizer algo, né? Diante de tudo isso, você tá no jogo. Você tá no jogo. E isso é maravilhoso. Só pra reforçar, eu não tenho nada a ver com o que fizeram contigo lá, Uhum. tá? Eu não tenho nada a ver. Sim. Eu sei o nome das pessoas, mas só que eu vou divulgar em Não, não, off, é tá? isso. Vou divulgar em off. Você comentou algumas vezes sobre o encontro, Noel, e outras pessoas já falaram do encontro, né? Da experiência que Sim. tiveram. A gente gosta muito de frisar que é o poder de Deus atuando, porque assim, o encontro ele não tem nada de diferente do que você poderia fazer em outro lugar. É a palavra de Deus revelada ali, porque literalmente você estuda a palavra, né? Praticamente o final de semana todo, para que Deus possa fazer algo. Porque como diz a própria palavra, você conhece a verdade e a verdade ela te liberta, ela vai transformando a sua vida. E mas assim, isso não deixa de que a gente tenha experiências naquele lugar, experiências espirituais, experiências até mesmo, né, no nosso sentido físico, que nem você falou. Você teve um momento lá que oraram por você e você falou assim, ó, não, se eu ver alguém caindo aí, eu não vou cair, as pessoas podem cair, Sim. mas eu vou, né? E você teve uma experiência lá. Então, nesses 3 dias que você passou, ainda sendo cru na fé, o que que ficou de marcante na sua vida? Qual foi a experiência? O que que você trouxe de lá pra cá? O que que você tá de diferente daquele final de semana pra hoje na sua vida? Né? Mas eu vejo que é uma caminhada, Jack, sabe? Eu achei que do primeiro encontro que eu fui, que eu achava assim, pô, cara, já tô forte, já tô, né, agora tô caminhando com Jesus e tudo mais, né? Eu imaginava isso, e aí
vai se entendendo que é uma caminhada, que é uma escada, que tu tem que estar avançando, que tu vai ter que estar correndo atrás se tu quer mudança. Ah, a grande diferença do primeiro é aceitar Jesus, que eu vejo que é isso. O encontro, tu pode fazer um encontro na sua casa, um exemplo, coisa parecida? Pode, pode. Concordo. Isso, hoje eu vejo isso, mas a ideia de trazer lá do encontro tem uma ferramenta, eu vejo a palavra correta é essa, tem uma ferramenta que Sim. te ajuda nessa caminhada, te ajuda, te facilita a tua vida a encontrar a, a encontrar Deus. Tem o nome do encontro é Encontro com Deus. E nem isso quando o Ragnar me mostrou, ele disse, meu, dá só em encontro, daí não falava que era com Deus, né? Não. Mas eu queria encontrar também, acho que Aham. talvez eu ia ir, mas ele falava só que era encontro. Mas em si, mas mudou, e aí eu vejo que, e é isso, Jack, que às vezes o pessoal vai e encontra, e aí, então tá, encontrei, e aí começa a amornar, né? Que tem o nosso termo ali, que o pessoal usa amornar, que, então tá, algumas coisas eu vou fazer, outras coisas eu não vou fazer, papapá, papapá, hoje eu vou, hoje eu não vou, e vai amornando, amornando e esfria. E aí eu vejo isso, a importância da célula, que a gente se aproxima disso, que querendo ou não, também traz o evangelho, traz o senso de comunidade ali, eu vejo comunhão também, Sim. eu vejo bastante isso, que aproxima também isso. O que eu digo é o que? Cara, vai, entra, conhece e vambora, sabe? E tem muita gente boa. Eu acredito que hoje no mundo tem mais gente boa do que o ruim. Só que o ruim, cara, ele sacaneia todo mundo, sacaneia o que ele puder. E aí também, daí vamos falar um pouquinho que a gente falou dos evangélicos, né? Cara, o evangélico não é desviado, ou vamos dizer o quê? Qual o É termo o correto? é o hipócrita, É, né? é o isso. É o falso cristão. O falso cristão que tá lá, que sacaneia todo mundo e diz assim, pô, e aí ele tá contigo, tá citando termos da Bíblia, pá, 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 cara, e daí, pô, chega ali, te sacaneia, não te paga e tudo mais. E aí fiquei pensando assim, ó, pô, cara, que cristão é esse? Mas esse vem, alarda todo mundo e o pessoal que tá na palavra, que tá caminhando, tá aí. Às vezes até, e acredito que esse projeto aqui vai dar certo, porque o pessoal fica Já ali, deu ó, certo. fica fechadinho. Não quer mostrar, porque daí senão, o pessoal vai me ver, ou coisa parecida. Pô, mas o que que a tua vida pode impactar na vida do outro? E aí Isso é um corte, hein, Ragnar? é um, Faz esse é um corte corte, aí. isso, e é um corte até pra ti, Ragnar. Coloca esse corte pra mim então, ó. Ó, a ideia do quê? Pô, cara, se não fosse o Ragnar aqui no estúdio, ah, cara, com certeza eu não teria ido com certeza. E o quê? E ele me ganhou pelo exemplo, tá? Não adianta chegar e dizer assim, ô Noel, assim, tem que ir, tem que ler a Bíblia, pá, 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 tá? Toda aquela história, né, que tem, só que daí chega, cara, e tá lá na vida boa, vê que sacaneia. Trai a mulher dele, faz isso, sabe? E daí assim, pô, que cristão é esse? Sabe? E aí a gente fica nessa assim, ó, pô, e aí eu quero converter, eu quero fazer alguma coisa parecida. O exemplo puxa bastante. E o Ragnar me ganhou pelo exemplo. E mais uma vez, não botando carga no Ragnar, é o quê? Todo mundo tem falha. Mas para mim, esse exemplo me trouxe pro encontro e ficar no encontro. O principal Ragnar foi ficar no encontro. Ah, senão eu tinha saído de lá. Ah, mas é isso. Eu vejo, Jack, que, cara, não é fácil a caminhada e tá se aproximando de Deus e é uma caminhada difícil. Talvez é a mais difícil da minha vida. Talvez, agora se pensar realmente, é a mais difícil da minha vida. Porque tu não vai estar lutando aqui com o Jack, com o pessoal que está em volta de ti. Tu tá lutando contigo mesmo, cara. É você. E aí você sabe quando você comete pecado. Depois, ele vai dizer, pô, cara, fiz isso.
né? Quando eu chego e falo isso, de chegar e falar assim, eu sou um pecador e tudo, mas eu admito, cara, e sou. Cara, mas eu tento puxar pra não ser. E aí, pô, falei aqui, então vamos lá. Ah, eu vejo isso de que é maturidade, sabe? De chegar e falar, não, não, eu sou bem bom, não sei o que, não sei o que. Eu ajudo lá as pessoas lá na rua, não sei o que, sabe? Sabe, assim, olha aqui, ó, arrotar aqui, porque faço Sim. e acontece. Cara, se eu faço, não precisa ninguém ficar sabendo. Alguma outra pessoa fica sabendo e se tá tudo bem, e se não, sabe? E a vida que segue. Eu vejo isso, Jack. É um ano, mas eu tô indo um ano com intensidade. É, eu não entendi o porquê Cristo estava movendo tão rápido as coisas na minha vida, porque o pessoal diz, tá um ano só, um ano e tu já tá fazendo tudo isso, né, de chegando propósito, pô, pô, pô. E aí eu fiquei pensando assim, cara, porque um monte de gente fala isso? E eu entendi faz um mês e pouco que eu fui numa palestra e o palestrante chegou, estava falando de avanço e tudo mais, como você melhora a sua empresa e tudo mais. E ele disse assim, cara, tu quer avançar e ficar bom em alguma coisa? Ele era jogador de vôlei. Seja intenso. O pessoal treina 8 horas, tu vai treinar 10 horas por dia. O cara treina 10 horas, tu vai treinar 12 horas por dia. Mas seja intenso. Viva o evangelho. Mas é viver, não mostrar para mostrar para os outros, não para mostrar para minha filha, não para mostrar para minha esposa, mas é viver o evangelho. É isso. A cara do Jack. Foi. Não, tô admirado, porque assim, a transformação que Deus fez na tua vida, né? Em pouco tempo, você mesmo reconheceu. E o que eu acho que vale a pena a gente frisar é que foi pontuado aqui que a vida, ela não deixa de ser difícil, né? E as pessoas hoje, elas não querem dificuldade, muito pelo contrário, elas querem sempre algo mais fácil. Só que a vida do verdadeiro cristão é uma vida de desafio, desafio para ele mesmo, né? Ele ser melhor todos os dias. Só que uma das coisas assim mais sábias que eu ouvi na vida, e eu ouvi de uma pessoa que se converteu há pouco tempo, né? Uma pessoa muito próxima de mim que se converteu há pouco tempo, e ele disse assim: "A vida não deixou de ser difícil, só que eu sei que eu não caminho sozinho". Isso para mim assim tem um impacto enorme, porque hoje a gente tem estrutura para batalhar as nossas guerras, né? A gente tem estrutura, além da estrutura, a gente tem é, dentro de nós a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, que nos dá essa estrutura, né? Pontuar nessa ordem, e principalmente as pessoas que nos cercam. Eu digo assim, ó, eu sei que não é sobre mim, não tô aqui para falar sobre mim, mas indiretamente vou falar sobre o Onoel. Uma das maiores graças que eu entendo que o Evangelho nos dá é poder nos conectar às pessoas. E aqui não é uma palavra de business, né, de network, né, nada contra, mas isso é uma palavra que eu vejo que tem muito sentido a gente ter conexão com as pessoas. E eu vejo que uma das maiores belezas do Evangelho é Deus nos conectar a pessoas, a conhecer a história de pessoas. Eu recentemente mudei eu sempre trabalhei como CLT, né? E decidi migrar para um outro rumo. Sou autônomo, né? Apesar de estar ligado a uma empresa, não tenho salário, não tenho benefício, não tenho nada. Tenho só boleto para pagar. Mas o início dessa trajetória, muitas pessoas me apoiaram. Muitas pessoas olharam para mim aquilo que eu não conseguia ver. E você, Manuel, você foi uma dessas pessoas. As fotos que eu tenho ali que são profissionais, né? O problema é que o modelo não ajuda. Mas aí, né, dentro daquilo que ele pode fazer, ele fez. Mas as fotos que eu tenho que são profissionais foi por causa de você. E você me incentivou. Falei assim, Noel, não posso pagar agora. Não, vamos ajeitar isso aí depois e tal, não sei o quê. E eu acho que isso é maravilhoso. Mas você sempre foi essa pessoa, entendeu? Mas só que o evangelho nos ajudou a nos conectar. O evangelho me ajudou a conhecer o Ragnar, que é um menino assim que tem um coração que é 1 milhão de vezes maior do que ele. Não é muito difícil, né? Mas o evangelho te ajudou a conhecer o Oliveira, né?
O evangelho te ajudou a conhecer o pastor Biro, o evangelho te ajudou a conhecer tantas outras pessoas que são maravilhosas, pessoas que têm as suas histórias. O evangelho te ajudou a conectar. E eu vejo que um dos presentes do evangelho é justamente isso, você se conectar às pessoas e entender que você não está sozinho. Primeiramente, por causa da presença de Deus, né? Presença do Espírito Santo em nós, mas poder caminhar em unidade. E uma das coisas que eu falei no podcast anterior foi que a gente recebe algo de Deus para poder derramar na vida de outras pessoas. E recentemente, você que tinha vindo de um encontro, convidou um amigo seu para poder estar no encontro. E é nítido ver o que Deus fez lá na vida do Irá, né? O que fez e o que está fazendo. E compartilha essa experiência de poder, porque você falou assim, você foi a primeira vez no encontro, foi bom. Achou que não precisava ir na segunda vez. Foi na segunda vez, Deus foi lá, moeu mais um pouquinho. E a gente sempre falando, gente, ir no encontro é bom, mas ir na segunda vez é bom. Ir trabalhar é melhor do que ir pela segunda vez. Levar alguém é melhor do que ir trabalhar. E quando você tiver a chance de ministrar lá também é maravilhoso, né? Então você passou pelo menos por 4 fases aí, de ir a primeira, a segunda vez e trabalhar. E eu acho que no que você foi trabalhar, você já levou um amigo também, né? Sim. Foi nesse, né? É isso, E como foi é que foi assim. essa experiência aí? Como é que é saber que você foi influência na vida de alguém? Para mim, e aí vem muito esse de dar e receber, né? É melhor servir do que ser servido. E eu não entendia isso até o encontro. E o encontro me ensinou isso. O terceiro encontro, a primeira vez que eu fui servir foi isso. Ah, né? Servir do que ser servido. E vem além ainda. Se você pode servir, quer dizer, quer dizer o quê? Que você tem condições de servir, você tem condições de ajudar a outra pessoa. E isso vem, aí trago o Irá para o encontro. O Irá foi difícil, cara. Aí eu fiquei pensando assim, pô, Deus, me ajuda aqui. Me ajuda que esse primeiro, né, pra gente trazer o Irá para o encontro, e aí ele fez um monte de questionamento. Um monte de questionamento. Que vai ser isso, isso, isso e aquilo lá, mas. Cara, ele botou um monte e assim, fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? É. Tipo, eu tenho certeza absoluta, pastor, se eu não tivesse com Cristo ali, dando a orientação, de falando, ó, fala isso, fala aquilo, pô, me questionam um monte, um monte. E o Irá já vem na igreja já faz tempo. Pô, e aí fiquei assim, cara, como é que eu vou levar esse cara ao encontro? E ele foi convertido, sabe como? Pelo site da igreja, cara. Porque ele me perguntou um monte de coisa. E daí eu disse assim, cara, mas tá tudo aqui, ó. E aí abri o site na frente dele e mostrei. Cara, e ali foi. Foi ali. A, a, E aí, né, passou pelo encontro, e daí agora a gente está caminhando, a gente está pensando até em abrir uma célula aqui dentro do Tiaraju. Não sei se a gente vai conseguir, mas aí, se querendo os planos aí, quero ver se consigo fazer isso ainda. Mas é uma caminhada. Eu entendi uma das coisas também, acho que falei para poucas pessoas, que o senso de gratidão para outra pessoa é diferente. E nem tá eu e o Ragnar ali, ah, a gente tá junto, e aí eu tenho esse senso de gratidão com o Ragnar. E aí a gente foi, depois que ele foi daí foi na célula, eu levei ele embora. E tava frio, 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 frio. Daí coloquei a roupa de chuva mesmo, tá de moto ainda. Botei a roupa de chuva e disse, deixa eu te levar. Daí eu levei ele pra casa. E conversando ali e tudo mais. Cara, e ele tava atrás da moto, né, ali de carona, cara, e chorou um monte. Chorou um monte. Mas um monte que eu fiquei pensando, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? Agora, será que eu paro a moto, né? Não paro. E aí era a rua escura e fiquei pensando, cara, se para a moto é saldo nós ainda, né? Porque a gente tava indo.
lá na beira-mar, lá de Balneário. Cara, e daí, fica assim, cara, eu vou tocar, vou mais um pouco e tudo mais. E aí, quando ele tira o capacete, ele chorou tanto que aparece, assim, chegou a ficar fundo o, o sal que tem, porque daí com o vento secou, Uhum. assim, ó, cara, ficou fundo, parecendo até maquiagem, assim, ó. Pá. E pra mim, eu fiquei assim, espantado, assim, o que que esse cara tem? E aí fui ver, era gratidão. Era gratidão. E eu vi uma coisa, e daí ele tava atrás, assim, da moto, e me abraçava e tudo mais. Cara, e eu fiquei pensando assim, pô, cara, eu disse, qual é que é a dele, né, cara? E aí eu fui ver essa gratidão. E aí é a mesma gratidão que eu tenho pelo Ragnar, que eu tenho pela Ludmilla, tá? E, tipo, é outra igreja e, né, querendo ou não, mas é o evangelho. E aí quando fala de conectar, de conhecer outras pessoas, é isso. Porque depois, e isso é bem importante falar, depois que tu se conectar, cara, tu começa a caminhar e aí aqueles tranqueira que vinham, não vem mais. Não vem mais. Não vem. Ou se vem, não fecha, tá? É impressionante e parece mágica isso. E vai fluindo, e vai fluindo, e vai caminhando. E no meio de tudo isso, eu lá, como tu falou, como presidente do Beni, deu certeza absoluta, cara, que hoje eu tô na presidência aí, porque é uma orientação disso, e é a orientação do meu propósito, porque eu tô seguindo o meu propósito. Tá? É Ah. isso. Eu acho uma graça. Ou uma coisa que eu quero deixar registrada, a cara do pastor Jack. Tu fica. Cara, eu tô sendo bem sincero e tô abrindo meu coração pra ti, e daí tu fica assim, mas é. Tipo, Não, mas eu tô impressionado, eu tô ouvindo, né? Sou ouvinte. Então, olha só, a gente teve aqui com o Onoel. Eu sei que tem bastante coisa pra gente ouvir, mas a gente sempre vai soltando aos pouquinhos algumas coisas aqui, né? Mas vale lembrar, o Onoel como professor de história, um conhecedor, né? Um homem que busca conhecimento, estava buscando tanto e entendeu que faltava algo. Aí Cristo se revelou, e Cristo se revelou através dos bons exemplos que ele pôde conhecer próximo dele, né? Porque ele teve más experiências com aqueles falsos cristãos que falavam, né? Era uma coisa dentro da igreja e fora dela era uma outra coisa, mas aí pela graça de Deus pôde compartilhar, né, a vivência com a é Ludmilla e o Ludmilla, Ragnar, isso. né? Vale lembrar o nome deles. E também ele entendeu que a vida não era somente isso. A vida não era só viver e pagar boleto, né? E por final ele concluiu aqui dizendo que foi tão transformado por Deus e ele tem propriedade de entender que melhor é dar do que receber, né? Melhor é servir do que ser servido. E uma consideração final que fica aqui, por minha parte, parte do Noel, né? Primeiro eu vou falar, depois você fala, é que o que Deus faz na sua vida é justamente para tocar na vida de outra pessoa. O mundo precisa ouvir você, seja falando, mas principalmente vivendo o evangelho, testemunhando o evangelho. Porque é assim, como eles vão crer se não ouviram, né? E como ouviram se não foram enviados. E você precisa anunciar as boas novas, não somente falando, mas principalmente vivenciando. Deus quer transbordar na sua vida para que você possa tocar na vida de alguém. Manuel, nos despedimos aqui, mas gostaria de ouvir uma consideração Isso. final. Eu acredito bastante nesse projeto da ideia e da ideia inicial até foi o Carlos e eu gostei tanto que foi o primeiro porque foi lá na célula que o Carlos chegou e falou assim, pô, eu quero dar meu testemunho e gostaria que fosse gravado. Eu acho tão bonito isso, né? E aí fiquei pensando assim, pô, cara, e faz o quê? O Carlos tá no off, né? Tá atrás das câmeras, faz o quê, Carlos? Faz 4, 5 meses, porém não sei se tu lembra dessa conversa. Mas para mim me marcou muito isso e aí
E aquela história, plantou a sementinha lá, Carlos, né? Pô, tu nem sabia disso, plantou a sementinha, deixou lá, e aí depois fui viajar, fui para o Rio Grande do Sul, depois voltei, papapá, e aí agora hoje estamos aí. Então, para você que está com dúvida, será que eu vou falar ou não vou falar? A gente dá toda a orientação, também aqui no começo é bem assim, o pessoal quando chega aqui fica do nervoso e quando vem final eles estão lá afastados, tem que pegar o microfone e jogar perto assim, porque o pessoal fica mais à vontade. Mas venha contar a sua história e contar do seu jeito. E não foi à toa que a gente escolheu o Pastor Jack de estar puxando esse projeto, pastor, porque é o teu jeito também. E aí quando falo do meu coração, também eu falo também do teu coração. O teu coração e o meu coração muito próximo, talvez por isso que eu me identifico tanto contigo. E aí, mas a ideia é de uma conversa leve, conta só o que você quiser. Eu para mim, vamos jogar, né, um monte de coisa que não dá nenhum Ragnar sabia. Eu cheguei, falei e abri o coração. E eu sei que tem muita, muita coisa vindo ainda, muita coisa vindo. Para mim é recém o começo. E eu tô amando, tomando bordada doido, né, de um lado, do outro, pá, cara, mas vamos continuar subindo a escada. A, Amém. a, a ideia é essa, tá bom? Então, para você, venha, o pastor Jack não vai brigar, né, pastor? Vai brigar ou não? Não, não. Não, Ninguém obriga nada. Tá, Só no futebol, só de no futebol. brigar, isso de Brigar, 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 de brigar, de brigar. assim, Só no futebol. só no futebol, mas aí é uma conversa leve, uma conversa gostosa, talvez essa conversa, e até na célula foi falado isso, que um vídeo falando da célula, que o pessoal abriu a célula e tudo mais. E aí quando tem, agora há pouco a gente falou também disso, que as pessoas más, né, sacaneiam um monte, e aí o pessoal acha que a gente tem um mundo só de pessoas más, mas também tem pessoas boas. E essa tua ação, fazendo de vir aqui, sentando, contando a sua história, cara, vai motivar outra pessoa. Pode ter certeza disso. Não é talvez. E você não é, você está no mundo aqui não é talvez para dar certo. Você foi criado para dar certo.